In nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na quarta-feira da primeira semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Margarida, rainha e viúva. Então, viveu todos os estados de vida, religiosa não, né? Mas rainha da Escócia, piedosíssima mulher e muito caridosa, né? Quer dizer, boa rainha justamente porque entendeu que reinar é buscar, é governar. Governar é buscar o bem comum. E a começar por aqueles que menos bens têm, né, em comum, que são os pobres. Então, não, o que a gente admira é justamente quem segue o calendário dessa missa tridentina, enfim, quem consulta o martirológio, ali onde estão escritos os nomes dos santos católicos, pode ver uma esqueira imensa de santos que são justamente reis, rainhas, príncipes, princesas. Eram os grandes santos. Assim como, por exemplo, quando estive, me admirou muito isso. Porque poucas vezes eu mesmo nunca fiz praticamente isso, né? De ficar examinando. Mas fiz uma vez, na diocese de Milão, estando lá, então, acho que de repente esperando alguma coisa, e deparei-me com o nome de todos os bispos milaneses, desde o início, né? Desde o início até. Quando eu estive lá, estava justamente, era arcebispo Martini, o cardeal Martini. Martini é um dos fundadores da máfia de St. Gallen, né? Forte opositor de João Paulo II e um modernista inveterado, desgraçado, sem a graça. Né? Desgraçado quer dizer sem a graça. Um inveterado modernista desgraçado, que queria destruir a Santa Igreja Católica. Como conseguiram agora? Como conseguiram? Desgraçado, sem a graça. Então, mas olhando meu Deus, todos os santos, que coisa, por que a igreja perdeu? Aquela é a maior diocese do mundo, aquela é a maior diocese do Milão, é a maior diocese do mundo. Então, por que perdeu a Santa Igreja toda essa riqueza, seja no clero, seja nos leigos, nos governantes, né? Seja nos governantes. É realmente, sem dúvida, é aí que começa o fim do mundo, queridos. É aí que começa o fim do mundo. Eu estou dizendo isso porque hoje o pessoal não gosta de falar em fim do mundo, né? Só gosta de falar em fim dos tempos. É porque, explicam eles, que não vai ser o fim do mundo, vai ser uma renovação do mundo. O que Jesus disse hoje no Evangelho? O fim do mundo. É o fim do mundo. É certo que não vai voltar ao zero, bem que o demônio gostaria, bem que os homens tentarão. Olha, queridos, bem que o demônio quer e os homens tentarão levar a criação a zero, destruir toda a criação. Já o disse. Quando Francisco, esse antipapa, fala que não existe inferno e que os maus e os próprios demônios que não se converteram, eu acho que ele tem esperança que Lúcifer e sua cambada se convertam, assim como ele tem esperança de retirar
São as últimas notícias. Estão querendo retirar a excomunhão de Lutero, para que ele tenha ido para o céu, vá para o céu. Enfim, então, essa esperança que despreza a justiça divina, que maldiz a justiça divina. Por que ele briga com Deus? Ele briga por Deus porque não aceita a cruz, não aceita o sofrimento. Para ele, a cruz do Senhor é um fracasso. É um fracasso de Deus. É tudo nesse mesmo pensamento, queridos. Então, para eles não existe o inferno, existe o níquel, volta ao nada. Então, o que eu digo é isto, vejam, como eu ensino, que no inferno, hoje, e sobretudo depois, é o Espírito Santo que sustentará na existência os condenados. Eles gostariam de conseguir retirar de si mesmos a própria existência para ficar... Vejam, a própria existência. Eles gostariam que tudo voltasse ao níquel para que Deus também fosse, sei lá... Mesmo assim, Deus não... Deus, mas que coisa, o ódio, né? O ódio. Está compreendendo? Então, claro que não é o fim nesse sentido de níquel. Mas é o fim do mundo, assim chamava Jesus Cristo, assim gosto eu de chamar, justamente para alertar o povo. É coisa séria, não vai ser uma mudancinha qualquer. Não, é o fim do mundo, estamos no fim do mundo. A grande tribulação começa justamente quando vão caçar a coroa. Vejam, queridos, isso acontece duplamente, eu sempre ensino, né? Seja na proclamação do moderníssimo Estado americano, em 1776, né? A independência dos Estados Unidos da América do Norte, criando um Estado moderno, democrático. Quero que alguém me mostre uma democracia. Estou ainda querendo conhecer. Jamais vi uma democracia. Não conheço democracia. Talvez a única democracia que os homens conheçam é realmente essas dos Antifa, que... Me desculpe. Tá bem. Mas... sim, então a criação do Estado moderno, democrata, norte-americano e a Revolução Francesa. Desde esses dois acontecimentos se marcam realmente toda a decadência da humanidade. Termina os mil anos, né? Termina o milênio, justamente nesses fatos, termina o milênio de Apocalipse 20. Quem interpreta diferente interpreta erroneamente. Ali termina o milênio e começa a grande tribulação. Primeiro dos estados dos reis, senão que da igreja também, porque em ambos, tanto nos Estados Unidos, que a Santa Igreja Católica não era nada, agora ela é grande. Agora é grande nos Estados Unidos. Ao ponto de Trump ir aos pés... como ele gostaria de ser católico, eu imagino que sim. De qualquer forma, Trump irá aí ao santuário de João Paulo II agora, pedindo forças por causa dos antifas, né? Da antifada. Muito bem. Então, a luta era sempre contra a igreja, tanto num movimento, isto é, a democracia das nações, com todo o seu orgulho moderno, a que chegou, enfim, quanto na Revolução Francesa. A Revolução Francesa também, o que perseguia era a igreja, né? O que perseguia era a Santa Igreja Católica. Então, começa a grande tribulação para os estados e também para a igreja, deve-se dizer.
Mas é claro que a grande tribulação para a igreja se especifica, se volta desde o interior dela começa a corrupção. Né? Nós dizemos que isso se dá na grande viragem do fim do século XIX, né? Com aqueles grandes movimentos bíblico, litúrgico e teológico. Né? Bíblico, litúrgico e teológico. Que os papas antes do Vaticano combateram com todo o coração, com toda a alma que puderam. Mas que, enfim, no Vaticano II foi canonizado. Foi oficializado, digamos. Não canonizado não, mas oficializado. No Vaticano II foi. Aí, essa é a grande tribulação eclesiástica da igreja. Né? Agora, com Bergoglio, afastado o último Papa, isto é, Bento XVI, afastado o último Papa, Bento XVI, é o fim da igreja. Temos aí a morte da igreja, sua grande paixão. Sua grande paixão. É o fim do mundo. Agora é o fim do mundo. Quem esperamos? O anticristo. A live que ainda produzi ontem, a confiar naquela notícia de Nossa Senhora, é esse mês. É este mês ainda que conheceremos o anticristo. Máximo início do mês que vem. É este mês ainda que conheceremos o anticristo. Estamos no fim do mundo. As pessoas precisam tomar consciência de que estamos no fim do mundo, no fim do mundo. Parar. Fazer aquilo que devem fazer. Fazer aquilo que devem fazer. E o mais importante a fazer é refúgio, queridos. É refúgio. Vir a refúgio. É isso que devem fazer. Estamos no fim do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.